Semana passada, nós falamos na parábola mais conhecida como a parábola do filho pródigo. Essa semana a gente vai voltar um capítulo. Nós iremos para o capítulo 14, nós leremos do 15 ao 24. A palavra do Senhor diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Vamos orar. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por tua palavra que é viva, é eficaz, que transforma o nosso coração, é o poder de Deus. E nós te pedimos o auxílio do teu Santo Espírito para que tudo esteja esclarecido e que a gente viva aquilo que esse texto nos traz de ensinamento, de lição para a nossa vida. Nós precisamos do Senhor. É no nome do Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém. Não sei se já aconteceu com você, mas eu creio que todo mundo aqui já tenha passado por algum tipo de situação parecida, que você precisa fazer algo, você precisa prestar atenção em algo, mas você se pega distraído. Você se pega prestando atenção em outra coisa, que não aquilo que você precisava, que era responsabilidade sua. Ou que você pelo menos anteriormente estava completamente entusiasmado para aquilo que viria. E aquele seu entusiasmo, naquele momento que você deveria prestar atenção, se transforma em distração em outra coisa. Eu acho que todo mundo aqui, ainda mais nos nossos dias de hoje, que é mais fácil, tem mais possibilidade de distração que antigamente, nós nos pegamos, às vezes, distraídos, quando deveríamos estar prestando atenção. Mas, às vezes, essa distração, ela não é apenas natural ou acontece de forma inconsciente. Às vezes, nos distraímos intencionalmente. Queremos distrações. Às vezes, essas distrações intencionais que queremos, nos tira do nosso foco e é muito difícil ou quase impossível retornar o nosso foco para aquilo que precisamos. Por que eu estou falando isso? Porque o que o povo de Israel tanto queria, tanto desejava e tanto ansiava, que era a esperança do povo de Israel, o Messias prometido. Isso, eles deveriam estar prestando atenção aos sinais, eles deveriam estar prestando atenção àquilo que Deus está fazendo no meio do povo. Eles deveriam saber, assim que o Messias aparecesse, esse é o Messias. Mas eles estavam distraídos. Eles estavam prestando atenção em outra coisa. Aí a gente pode pensar: não, mas não foi por querer. Mas, meus irmãos, intencionalmente,
o povo estava distraído. Eles queriam se preocupar em estar em um status religioso, principalmente os fariseus, os mestres da lei, saduceus e dentre outros escribas. Nós temos aqui que eles deveriam bater o olho e saber quem são. Ainda mais porque eles eram peritos na lei. Eles conheciam o Antigo Testamento como ninguém. Mas não foi isso que aconteceu. E essa parábola conta um pouco disso pra gente. Jesus ensina muito por parábolas. Parábola é um artifício retórico utilizado por alguém para que se explique uma verdade, um princípio. Nesse caso, as parábolas das Escrituras é uma verdade teológica, ok? Uma verdade sobre Deus que Ele quer passar ao seu povo. Um princípio principal será mostrado então por meio de alguma história fictícia, mas que nessa história fictícia, os elementos que são usados, as coisas que são usadas, que se veem nessa história, são elementos reais e conhecidos do povo, das pessoas. Vimos na semana passada a parábola do pai que corre, que mais conhecida como a parábola do filho pródigo, mostrando junto à parábola da ovelha perdida e da dracma perdida, que devemos nos alegrar com o perdido que foi achado. Existem ensinamentos secundários? Sim, existem ensinamentos que vêm com isso. Como que a gente pode perceber que alguém foi achado? Por que essa pessoa foi achada? Ou a ovelha perdida foi achada, a dracma foi achada e o filho foi achado. E nós temos então alguém que busca, o pastor que busca, a dona de casa que busca a dracma perdida e o pai que vai até o filho e transforma o coração do filho no seu abraço, no seu beijo, no seu amor demonstrado. Existem detalhes como o amor do pai, a sua graça constante, mas há um ensinamento central, principal, que está nessa relação do pai com o filho mais velho, de que o filho mais velho deveria se alegrar com a volta do filho mais novo, porque ele estava perdido e foi achado. Não apenas no Novo Testamento, temos parábola também no Antigo Testamento. Quem lembra aqui da conversa entre o profeta Natã e Davi, quando Davi cometeu adultério? Havia um homem rico que tinha muitas ovelhas e bois, e um pobre que tinha apenas uma cabritinha, uma cordeirinha na verdade. Veio um visitante ao homem rico e ao invés de pegar uma de suas ovelhas ou bois para dar o que comer ao visitante, ele pegou a única cordeirinha do homem pobre. Natã pergunta: e aí, o que você acha disso, Davi? Davi fica furioso e diz que aquele homem precisava morrer e pagar até 4 vezes mais. Natã queria mostrar que aquele homem era Davi. Então Davi, ele se joga aos pés do Senhor em arrependimento. Então a parábola é um recurso utilizado para despertar a nossa imaginação, o nosso imaginário com uma história que quer esclarecer uma verdade teológica. É exatamente isso que Jesus está fazendo. Ele cria uma cena, uma história para passar uma lição. E que essa lição traz outras pequenas lições para nós. Mas antes de entrarmos na parábola em si, qual o contexto que temos aqui? Temos um contexto nada comum. Porque é difícil a gente ver Jesus na casa de um dos principais fariseus, comendo com fariseus e intérpretes da lei. Normalmente Jesus comia com publicanos, pecadores, os seus discípulos, os pobres. Mas nesse momento Jesus está na casa de um fariseu. E temos o primeiro diálogo dos versículos de 1 a 6. Jesus quer entrar na casa, ele vai estar entrando na casa, e aí ele se depara com um homem doente. Um homem que está inchado, que tem algum acúmulo, provavelmente algum acúmulo de líquido no corpo. E aí, um detalhe muito importante que Lucas dá pra gente no versículo 1 é que era um sábado. Podia se curar no sábado, podia fazer qualquer coisa, trabalhar no sábado? Não. Então Jesus, antes de fazer qualquer coisa com esse homem, ele vira para os fariseus, intérpretes da lei, e pergunta: então, é ou não é lícito
curar no sábado? Ele joga para eles aquilo que ele iria fazer. Eles não responderam. Jesus deixa de curar? Não. Jesus cura e manda o homem embora. Então Jesus fala assim: qual de vós, se o filho ou boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? É lógico que eles iriam se mover para tirar o boi ou o filho dentro do poço se eles caíssem no dia de sábado. Ok? Nada puderam responder. Porque como responder? A sabedoria de Jesus nesse sentido. E aí nós temos a primeira parábola. Porque Jesus olha e vê as pessoas querendo tomar o lugar de honra, tomar o primeiro lugar. E Jesus propôs então essa parábola de alguém que está fazendo um casamento e que essa pessoa ela foi convidada para um casamento e essa pessoa senta logo na frente. E Jesus fala assim: não pega esses melhores lugares, não pega esse lugar de honra, porque para você não passar vergonha, para você não ser humilhado, e a pessoa do casamento ou alguém que ele mandar chegar para você e falar assim: esse lugar é para outra pessoa, sente um pouco mais para trás, sente na última fileira, porque aí a pessoa vai te ver e vai falar assim: não, vem um pouco mais para frente. E ele fala que os humilhados serão exaltados, quem tenta se exaltar será humilhado. Depois disso, Jesus vira para aquele que o havia convidado, o hospedeiro ali, e fala assim: quando você for fazer um jantar, uma ceia, vou te falar aqui, não convida os seus amigos, não convida seus vizinhos ricos, seus parentes, porque isso não é mérito para você, porque eles vão te convidar de volta, é meritório isso. Então o que ele está falando? É para você convidar para o seu banquete os aleijados, os pobres, os coxos, os cegos. E aí a bem-aventurança está nesse, porque a bem-aventurança está ligada com aquilo que ele irá receber, a recompensa que ele irá receber no julgamento, na ressurreição dos justos. Então nós temos, depois disso, a nossa parábola, a nossa história de Jesus. Porque um homem, no versículo 15, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele estava à mesa e a gente sabe que o que ele falou tem total ligação com o que Jesus havia dito anteriormente. Porque o que motivou as palavras desse homem foi literalmente o que Jesus havia falado. Sobre convidar os pobres, aleijados, coxos e cegos. Mas esse homem, como os outros, estavam à mesa. E aqui é literalmente reclinado à mesa. O reclinar-se nos evangelhos normalmente faz referência a comer ao ar livre. Isso mais comum para aquelas pessoas que não tinham tanto recurso. Ou um banquete de qualquer tipo. Essa comida ao ar livre era sem mesa. Mas aqui nós temos um banquete na casa de um dos principais fariseus. Tinha mesa, mas era uma mesa baixa. Não como a nossa que nós sentamos. Era uma mesa baixa. E aqui o fariseu era suficientemente rico para ter uma mesa e as pessoas estarem ao redor da mesa, reclinado sobre sofás. E não ao estilo camponês que Jesus estava acostumado de comer com os discípulos, sem mesa. E ele disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Podemos olhar para essa frase e dizer: está certo? Concorda comigo? Que se a gente olhar para isso e falar: feliz é aquele que comer no banquete, que fará uma refeição no reino de Deus. É bem-aventurado ou não é essa pessoa? É bem-aventurado aquele que comer no reino de Deus. Mas o momento, o detalhe descrito por Lucas, de que as palavras daquele homem foram motivadas pelo que Jesus havia falado sobre quem era bem-aventurado, nos mostra que são as palavras certas,
vindas de um coração errado. Ele tenta reformular o conceito de bem-aventurança que Jesus acabara de dizer. E ele tenta desvincular a bem-aventurança dos coxos, cegos, aleijados e pobres, e trazer para ele e os seus amigos, os seus parceiros religiosos. É como se ele falasse assim: ok, eu entendi o que o Senhor falou, mas bem-aventurado mesmo é aquele que comer no reino. E ele está se incluindo nisso, incluindo as pessoas que estavam ali no jantar. Nós temos aqui uma verdade orgulhosa, como se eles que fossem usufruir do reino, e não os outros que não têm nada para oferecer. Mas, apesar da fala orgulhosa, nós podemos perceber que esse homem conhecia o Antigo Testamento. Ele sabia que existirá um banquete, e alguns vão dizer que ele tem em mente aquele versículo do Salmo 23, preparas-me um banquete para mim na vista dos meus inimigos ou dos meus adversários. Ele olha para os pobres e demais, aqueles que Jesus falou, para convidar, e ele diz isso, que são os inimigos. Mas eu acho que ele tem mais em mente, literalmente, aquele banquete descrito por Isaías, no capítulo 25, versículo 6. Isaías diz: o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Todo bom israelita que conhecia o Antigo Testamento ansiava e sabia desse banquete. E Jesus propõe uma parábola sobre o banquete. Não só sobre o banquete em si, mas sobre o convite, os convidados. Ele, porém, respondeu, ele aqui no caso Jesus, no versículo 16. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. E aqui, nós precisamos saber como era feito o convite na época, no Antigo Oriente Próximo. Hoje nós fazemos como? Às vezes nós fazemos pessoalmente, mas nós enviamos por WhatsApp um cartazinho, ou um convitezinho que a gente faz, ou um texto, convidando a pessoa para estar na sua casa, para falar com ela. E beleza, a pessoa fala, ok, ou não dá certo. E a gente pede para a pessoa dar algum tipo de certeza, pelo menos para a gente se preparar para isso. Ok? Mas lá era um pouquinho diferente. Como que eles faziam o convite, principalmente um homem rico? Interessante que Mateus, quando ele vai contar uma parábola parecida, paralela com essa aqui, ele vai falar que esse homem era o rei. Então nós temos aqui o primeiro convite. As pessoas confirmavam nesse primeiro convite, e a comida era programada mediante a confirmação para não sobrar demais e nem faltar o alimento. Então o que eles faziam? Eles confirmavam com as pessoas davam a certeza: ok, nós iremos. Ou não dá certo ir. Eles confirmavam isso. Mas havia um segundo convite. À hora da ceia, como diz aqui, esse homem enviou o servo para avisar que estava tudo pronto. Se fosse um rei, enviava uma caravana e ia avisando nas ruas. A ideia aqui desse vinde, porque tudo já está preparado, é literalmente continue vindo. Ou seja, vocês disseram que vem, então continue vindo, podem vir. Já está tudo feito, tudo pronto o banquete. E é interessante porque um comentário rabínico de Lamentações diz que ninguém do povo de Jerusalém iria a um banquete a não ser que fosse convidado 2 vezes. 2 vezes. Não existia essa de um convite e acabou. Na hora tinha que falar: podem vir. E as pessoas iriam. Nós devemos entender isso aqui também com os olhos teológicos. E saber que esse é um banquete messiânico, do Messias, do rei.
A hora do banquete messiânico chegou. O Messias estava lá. Os convites foram feitos e agora é só usufruir da festa, da comunhão e da comida farta. Por que isso? Eles já não estavam esperando o Messias chegar? Estavam esperando o Messias chegar. Eles não estavam esperando o banquete que o Messias traria? Estavam esperando o banquete que o Messias traria. O povo de Israel já sabia. O primeiro convite já havia sido feito. O servo então chega. E o servo é Jesus Cristo. A presença de Jesus Cristo já é o convite para eles, o segundo convite. Vem, o reino está sendo inaugurado. O banquete já está começando. Venham, porque é chegada a hora. Mas a semelhança do que aconteceu com Jesus, algo triste, desrespeitoso e incomum acontece. Eles começaram, um por um, a apresentar desculpas para não ir ao banquete. Vocês lembram do que João fala no capítulo 1 do seu evangelho, quando diz: Jesus veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Faz sentido para vocês? Alguém acabou de comprar uma propriedade e iria ver essa propriedade, e por isso ele não poderia ir. Não faz nem para nós um certo sentido, principalmente para eles naquela época. Eles só compravam algo depois de checar o tipo de plantação, as fontes de água, colocavam literalmente tudo no contrato. Tudo. Todas as árvores em seus devidos lugares, cisternas e tudo que já tinha no campo comprado. Então eles só chegavam lá: essa árvore ela vai ficar aqui? Vai ficar. Ok, põe aí, escreve aí. Essa cisterna vai estar aqui? Vai estar. Então pode escrever aí. Eles tinham tudo mapeado. Eles não tinham espaço para loucuras no negócio, para comprar sem ver. E a forma como Jesus conta aqui indica que esse homem comprou sem ver o terreno e estava indo lá agora dar uma olhada. Ou seja, Jesus está mostrando nas entrelinhas que o primeiro homem deu uma desculpa esfarrapada para o convite, para não ir ao banquete. O outro homem, o segundo homem, disse, versículo 19: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Agora sim, né, pastor? Já pensou esses bois estarem fora de compasso, fora de sintonia e estarem andando tortos? Outra desculpa esfarrapada. Ninguém comprava junta de boi antes de ver, testando e experimentando isso. O que é junta de boi? Junta de boi é literalmente o par de boi, de animal, que eram ligados por um jugo de madeira, que alinhavam os bois para eles entrarem em sintonia e ararem a terra. O jugo precisava ser igual, alinhado, porque senão seria tudo torto. Daí a expressão também que nós vemos no Novo Testamento, lá em Coríntios, sobre não entrar, não se colocar em jugo desigual. Não está alinhado, está fora de compasso. Esse era um homem rico, porque ele comprou 5 juntas de boi. 5. Mas isso era um absurdo, porque havia apenas 2 formas de comprar. 2 formas. Ou a pessoa ia ao mercado, lá, e eles estavam lá com a junta já de boi, e testando, e ele observando, pedia para experimentar, ele ia lá e experimentava. Ou eles iam até o campo, o terreno, a fazenda daquele que queria vender a junta de boi. E lá ele observava eles arando a terra, experimentava eles arando a terra. Ninguém comprava para depois experimentar. Imagine vocês marcarem com seus amigos ou amigas um jantar magnífico. E você diz: podem vir, está pronto. Então seus amigos falam: não dá mais. Acabei de comprar 5 carros
e preciso experimentá-los para ver se funcionam, se estão em boas condições, saber se foram boas as compras. Faz sentido? Não faz sentido. A gente experimenta antes de comprar. Mais uma desculpa esfarrapada. E nós temos então a terceira pessoa, o terceiro homem aqui. Esse não pede desculpa por nada, né? Ele diz: acabo de me casar, por isso não posso ir. Como se estivesse fechando a porta na cara. Por isso não posso ir, tchau. Pronto, pelo menos um motivo coerente, não é mesmo? Também não. Também não. Lembremos que o contexto é muito diferente do nosso. Eles não casavam e tinham uma lua de mel e vão viajar, vão ficar um tempo sem ir para os lugares direito. Não. Alguns tentam afirmar que era uma desculpa real, porque lá em Levíticos diz que os que se casavam tinham de ficar 1 ano fora do serviço militar, né? Então eles tinham mesmo que ter um tempo para eles. Mas aqui não tem nada a ver com o contexto militar. Iria ter uma guerra no banquete? Não. Na verdade, pelo contexto, seria alegria enorme o hospedeiro receber esse casal recém-casado. Recém, porque a gente não sabe aqui quanto tempo ainda, ok? Não tem essa informação pra gente. Mas esse casal que se casou, era uma alegria enorme para eles. E era uma alegria enorme para o casal aparecer depois de casado, naquela época. Eles tinham essa alegria de agora ter comunhão com as pessoas casados. 3 desculpas sem sentido para 3 convites que anteriormente tinham sido aceitos. E aí nós temos o servo voltando para contar ao seu senhor o que aconteceu. E ele então conta o que aconteceu. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade. Traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Alguns podem olhar para isso aqui e pensar que o hospedeiro estava sendo vingativo. Mas essa não é uma ira de vingança. Não mesmo. É uma ira graciosa. Graciosa. Ele não precisava ter convidado os aleijados, os pobres, os coxos, os cegos. Precisava? Não. E esses não tinham nada para oferecer. Eles não se achavam dignos nem de estarem à porta da mansão, do palácio desse senhor. E lembrem, como que era feito o convite? 2 convites. Um anteriormente e um na hora. Esse convite é único. Em cima da hora. Pegar ou largar. Vamos, o rei está chamando para o banquete. Eu? Olha como eu estou. Eu não tenho roupa. Estou mal cheiroso. Não tenho como retribuir, porque o que era normal era aquele que foi convidado, depois que fizesse uma festa, convidasse também a pessoa que o convidou. Eu não tenho como fazer uma festa e convidar. Eu não tenho nem como me locomover até lá. Eu sou cego, ou coxo, tenho dificuldade para andar, aleijado. Olha para mim. Ninguém chama em cima da hora. Ainda mais alguém como eu. O servo fala: vamos? Sim, eu vou. Essa é uma oferta feita dentro da cidade. E parece que as pessoas que foram convidadas aceitaram, porque estava começando a encher a casa. Uma oferta que foi feita dentro da cidade, nas ruas e becos. Aqui nós vemos uma alusão aos excluídos de Israel, que receberam uma oferta da graça. E eles aceitaram o convite. Então temos o retorno do servo. E ele disse: Senhor, feito está como mandaste. E ainda há lugar. É como se ele dissesse: eu fui, fiz o que tinha que ser feito. Aqui me lembra muito está consumado de Jesus na cruz. E ainda há lugar. Este poderia ser o ápice da parábola. O servo dizendo: feito está.
Jesus mostra por meio do servo que ele estava ali presente e que o convite está sendo feito. O reino está sendo inaugurado e os que querem comer pão no reino de Deus precisavam desejar comer pão com Jesus. O convite é para quem desejar. Não tenho nada para oferecer, mas você quer? Então é para você. Rejeitar Jesus é rejeitar o banquete da salvação prometido por Deus em Isaías, que está sendo posto para eles e para nós mediante a presença de Jesus. E aí nós temos a resposta do Senhor no versículo 23. Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. É como se o hospedeiro dissesse: é claro que há lugar, porque ainda não acabamos os convites. Você foi convidando dentro da comunidade, nas ruas e becos. Agora precisamos convidar fora da comunidade. Vá pelos caminhos, vá pelos atalhos, e os compilaremos ou obrigaremos a entrar, porque minha casa tem que ficar cheia para o grande banquete. E aqui Jesus inclui a parte da promessa que o banquete não é apenas para Israel, mas para todas as nações. O banquete é para nós, aqui no Brasil, para todos os povos, de todas as línguas e raças. Jesus veio para os da casa de Israel, mas seu convite não é apenas para eles. É para todos, de todas as nações, de todos os tipos de pessoas. Mais uma vez a parábola é suspensa antes de sabermos o seu fim. É um costume. Nós estamos vendo que é um costume dos evangelhos fazer isso. Essa suspensão implica em resposta dos leitores. Implica em uma continuação da parábola em vida real. Eles precisavam continuar aquela parábola vivendo a vida, respondendo em vida. Jesus inaugurou o reino e tornou capaz todo o convite para o banquete. Ele continua distribuindo esse convite por meio dos seus discípulos, por meio da sua igreja. Preste bem atenção, aqui não aparece o servo indo, depois da última fala desse Senhor, de ir pelos caminhos e atalhos. Não aparece, exatamente porque Jesus começou o seu convite ao povo de Israel e fez isso na cruz, na ressurreição, mas ele continua esse convite por meio dos seus discípulos da sua igreja. Nós fazemos parte de sermos servos desse Senhor que estende o convite para as pessoas, porque um dia nós fomos convidados e aceitamos o convite. Meus irmãos, a graça é incrível. A graça compele aqueles que querem participar do banquete a entrarem. Mesmo que as pessoas olhem para si e percebam que não são dignas desse banquete. Não são merecedoras disso. Que nada possuem a oferecer. A graça é tremenda desse Senhor que faz o convite. Jesus então, o último versículo 24, vira para os fariseus e peritos da lei e fazem as palavras do hospedeiro as dele, para aqueles que ouviam ele. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. E aqui nós sabemos que nenhum daqueles que foram convidados anteriormente e na hora do banquete não aceitaram, deram uma desculpa. Mas Jesus está mostrando que aqueles que querem comer pão no reino de Deus devem apressar-se e aceitar o convite para a comunhão à mesa, porque eles não serão capazes de participar à distância. Não existe isso, delivery, não receberão marmitas do banquete. O banquete é presencial. O banquete é para aquele que aceita.
Meus irmãos, eu queria concluir com alguns pontos para nós. Primeiro, os 2 pontos essenciais da parábola são: primeiro ponto, nenhum homem entra no reino sem ser convidado por Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Sem aceitar o servo, a palavra do servo, vinde. Nenhum homem entra no banquete de Deus sem ser convidado por Deus, pelo servo. A segunda verdade, o segundo aspecto principal da parábola, é que nenhum homem pode permanecer do lado de fora, a não ser por sua escolha deliberada. O homem não pode salvar-se a si mesmo. Precisa ter o convite, mas pode condenar-se a si mesmo. Porque aqueles que estão condenados, ou que se fizeram condenados, é porque eles não aceitaram, deliberadamente, não quiseram o rei, o servo, o banquete. Segunda conclusão para nós. Deus veio, como vimos, veio primeiro convidar o seu povo, pela fidelidade às suas promessas ao povo de Israel. O interessante é que esse povo, mesmo esperando o Messias, não entendia sobre o Messias. Muito menos sobre o banquete e menos ainda sobre o convite. Eles não entendiam sobre o convite. Eles se achavam portadores da dignidade de serem convidados. Porque havia uma promessa, certo? Isso era certo, havia uma promessa. Eles achavam dignos. Mas o que eles não entendiam é que a promessa não era sobre eles e o quanto eles eram dignos, e sim sobre aquele que convida. A promessa diz mais sobre aquele que convida para o banquete e o quanto ele se fez digno por eles. Diferente dos das ruas, becos, caminhos e atalhos, eles, olhando para si, eles sabiam que o convite não era sobre a dignidade deles. Não tinha como eles achar isso. Não é sobre mim o convite, mas sobre o caráter daquele que convida. Eles têm essa noção sobre o quanto o hospedeiro é digno de convidar quem ele quiser e se fazer digno por eles. Mediante isso, será que nós estamos conseguindo entender que tudo é sobre Cristo e a graça dele? Porque ele convida quem ele quer. Ele veio para o que eram os seus o rejeitaram. E quem se torna esses seus de verdade? João continua: a saber, aqueles que creem nele, no seu nome. Esses são os verdadeiros seus. Aqueles que aceitam o convite são os verdadeiros seus, são os verdadeiros convidados. Quanto nós temos essa noção no nosso dia a dia, que a vida, a realidade, a história é sobre Deus e sua graça. É sobre Cristo e sua graça. Nós precisamos ser intencionais nisso. Terceira conclusão. Jesus estava mostrando que estava sendo feito o convite. Jesus disse aos seus discípulos, por exemplo, como a gente vê em João 14, que ele estava indo preparar-vos lugar. Não é isso? Na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês que vou preparar-vos lugar. E Jesus estava indo. E ele prepara lugar aonde? Não é quando ele foi para o céu. Jesus prepara o lugar na cruz e na ressurreição. Ele fez isso. Ali Jesus disse: feito está. Está consumado. Lembrando as palavras do servo: pronto, feito está. O convite foi feito. Os convites foram e estão sendo espalhados. A casa está enchendo. A pergunta que eu tenho para você é: você está preparado? Você pode não ter percebido,
que recebeu um convite. Você pode ter percebido que recebeu um convite. Mas nós estamos preparados para isso. Nós estamos preparados. Está na hora, o servo diz. O reino foi inaugurado. Daqui a pouco teremos o banquete real. Mas o banquete da salvação já está estendida. Feita para você agora. Você pode responder: não. Não estou preparado. Não é o tempo de aceitar o convite. Então o texto nos leva a uma outra pergunta. Qual tem sido sua desculpa que vimos que não tem fundamento, sem sentido, que tem dado para não aceitar o convite do Messias? Talvez você pense ou diga: se eu aceitar essa oferta da graça, vou ter que perder alguns negócios, vou ter que deixar de fazer alguns negócios. Se eu aceitar a oferta da graça, vou ter que desistir de alguns gostos pessoais. Talvez eu precise mudar meus relacionamentos, como eu me relaciono com as pessoas. Talvez, trazendo para nós que aceitamos o convite, tenho que parar só de vir ao culto e servir. Talvez você pense isso. Se eu aceitar a oferta da graça, vou ter que parar de mentir. Vai virar meus hábitos e costumes de cabeça para baixo. Aí a pergunta que eu faço para você é essa a sua desculpa para não aceitar? Talvez você esteja trocando um banquete disponível para você por migalhas podres que não dá nem para comer. Talvez você esteja rejeitando a carne gordurosa do reino de Deus, preferindo comer vento. Nada. Talvez você esteja rejeitando o rei e seu banquete para preferir viver nos seus vícios, no amor desvirtuado. Você prefere comer com o rei, sendo maltrapilho? Ou prefere comer vestido como um rei, mas sozinho e entregue a si mesmo? O que nós preferimos? A presença do rei? Nossas atitudes têm valores eternos. Nossas escolhas nos trazem consequências eternas. A rejeição do convite para o banquete do Messias traz consequências eternas. Mas a felicidade é que aceitar o convite também tem consequências eternas. Desfrutaremos para sempre do banquete e da presença do Rei. Não devemos nos apegar às distrações, nem às desculpas. Sejamos firmes nesse convite. Por último, você pode estar chegando à conclusão que talvez você seja uma das pessoas que esteja dando desculpas, como os homens da parábola. Desculpas para aceitar o convite, ou até trazendo para nós desculpas para não servir a Jesus. E se pergunte: o que eu faço para seguir a Jesus? O que eu posso oferecer para entrar no banquete? A boa notícia é que a oferta, o convite, é gratuito para você e para mim. Na verdade, esse é um dos requisitos para entrar na festa: não ter algo para oferecer. Mas então quer dizer que a graça, porque é de graça, não teve preço, foi gratuito, é barato? Não. Ser de graça, ou pela graça, melhor dizendo, não quer dizer que não custou algo, ou que foi barato. Ser gratuito quer dizer que alguém pagou o preço por você, e foi o próprio servo
pagou. O que muitos podem não perceber é que esse servo, ele se fez servo por nós. O preço foi a vida dele. A graça não diz que não teve preço. A graça vem para nos dizer que o preço que deveríamos pagar foi pago. E isto compele todo aquele que crer nisso a entrar na casa e a usufruir do banquete do rei. Presta atenção. Quando estivermos lá no banquete, olharemos ao redor. Veremos a beleza que é estar no banquete. Mas nós perceberemos que o servo está lá, sendo a imagem do hospedeiro invisível, a imagem do Deus invisível. E eu te peço uma coisa: olhe para as mãos do servo. São mãos perfuradas, mãos de quem pagou o preço para que nós estivéssemos lá, mãos de quem nos deu a graça. Devemos usufruir, se deleitar no banquete da graça, no banquete da salvação, porque Jesus pagou o preço por nós numa cruz, ressuscitou, está sentado à destra do Pai, e um dia nós ceiaremos com Ele. Nós iremos usufruir de tudo aquilo que nós já podemos usufruir um pouco no aqui e agora, da comunhão, da graça de estar em Cristo, de ser unido a Ele, da fidelidade, da alegria e da bênção de termos aceitado o banquete.